Provavelmente em algum momento da sua vida já ouviu falar de pessoas próximas te dizendo: estude com mais afinco, tire boas notas e você facilmente encontrará um bom emprego que te pague um salário alto. Não há nada de errado nessa afirmação, apenas que ele não reflete a realidade. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Resumidamente, canal de resumo de livros que vão mudar a sua vida abundantemente. E hoje vou mostrar para vocês como os ricos se tornaram mais ricos e pobres mais pobres a partir do livro Pai Rico e Pai Pobre, um dos livros clássicos e best-sellers de finanças. Mas antes de tudo, deixa um like para ajudar o canal. Sem demora, vamos ao que interessa. Se formos organizar de forma cronológica a vida das pessoas de instrução média e trabalhadores, veremos sempre uma semelhança. A criança nasce, cresce, vai à escola, tira boas notas e após terminar o ensino médio, ele por vezes decide pela pós-graduação. Procura um bom emprego e após encontrá-lo, começa a ganhar dinheiro. Com o dinheiro, ele começa a frequentar os mesmos lugares aonde vão outros jovens. Conhece alguém, namora e às vezes casa. A maravilha aqui é que atualmente tanto o marido quanto a mulher trabalham e por conta disso decidem comprar ou construir uma casa, comprar um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza e eles começam a trabalhar cada vez mais para conseguir aumento salarial e promoções. A renda aumenta e vem outro filho. Daí a necessidade de uma casa maior. Então decidem voltar a estudar para se especializar e ganhar mais dinheiro ou conseguir outro emprego. A renda sobe juntamente com os impostos. Eles olham para a conta bancária e se perguntam para onde foi todo o dinheiro. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar dinheiro não só para as mensalidades escolares, bem como para quando forem velhos. O casal feliz, com menos de 35 anos de idade, está agora preso na armadilha da corrida de ratos pelo resto dos seus dias. Eles trabalham para os donos da empresa, trabalham para o governo quando pagam os impostos e para os bancos quando pagam a hipoteca. E por incrível que pareça, eles aconselham seus filhos a estudar com mais afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou carreira segura. E esse processo se repete por gerações e gerações seguintes. Esta é a corrida de ratos. A única solução para sair disso é dominar 2 assuntos difíceis: contabilidade e investimento. O mundo está em extrema mudança. Grandes empresas, de maneira a reduzir ou eliminar custos, acabam sacrificando alguns trabalhadores, tornando ela mais competitiva. E quando isso acontece, mais investidores se beneficiam disso, pois existe mais dinheiro sobrando. E a maioria das pessoas pensa que isso é injusto. O livro fala do dilema de Robert Kiyosaki com relação aos seus pais. 2 pais, na verdade. Um era acadêmico e inteligente. Tinha PhD, estudou na Universidade de Stanford, Universidade de Chicago e Universidade de Northwest, e todas elas sempre com bolsa de estudos. Em contrapartida, outro pai nunca concluiu o 2º grau. Ambos foram bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Porém, um sempre enfrentou problemas financeiros e outro se tornou o homem mais rico do Havaí. E não somente na parte acadêmica que os dois diferiram, tanto quanto a sua forma de pensar. Enquanto um dizia o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, outro dizia que a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. O motivo pelo qual os ricos ficam mais ricos e pobres mais pobres é que o assunto do dinheiro não é debatido em casa, muito menos na escola, pois esta última se concentra apenas em ensinar habilidades acadêmicas e profissionais e não habilidades financeiras. Outro exemplo que diferia os pais de Robert é que, em situações de adversidade, um dizia: não posso fazer isso. Outro preferia dizer: como ou o que posso fazer para conseguir isso? Pois acreditava ele que, ao usarmos palavras negativas, bloqueava o seu cérebro, porém, ao questionar a possibilidade de algo acontecer, punha seu cérebro a trabalhar. Enquanto um recomendava estude arduamente para poder trabalhar em uma grande empresa, outro dizia: estude arduamente para poder comprar uma empresa ou ser dono dela. Enquanto um dizia:
não era rico porque tinha filhos, o outro dizia: tenho que ser rico por causa dos meus filhos. Um proibia conversas sobre o dinheiro na hora das refeições, enquanto o outro incentivava tais conversas. Um considerava sua casa seu maior investimento, enquanto outro considerava isso uma dívida. Um acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar deles e de suas necessidades a partir de planos de aposentadoria, aumentos salariais, benefícios médicos, etc. Para este, a estabilidade do emprego e benefícios trabalhistas lhe era mais importante do que o próprio emprego. Em contrapartida, outro acreditava que se não cuidássemos de nossas finanças, estarás em sarilhos, enfatizando a competência financeira. Enquanto um pai procurava poupar, outro preferia investir. O verdadeiro pai de Robert Kiyosaki é o pai pobre, e o outro, a quem ele chama de pai rico, é na verdade pai do seu melhor amigo Mike. Desde os 9 anos de idade, quando Robert e Mike, frustrados por não comprar coisas que estavam na moda e que seus colegas tinham, decidem juntos aprender com o pai de Mike, que na altura ainda não era rico, como ser rico. E durante muitos anos de ensino, Pai Rico passou 6 lições sobre como realmente ser rico e acumular grandes fortunas. Lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Tudo começou com uma pergunta: pai, como é que a gente fica rico? Estamos numa sociedade em que a aparência é supervalorizada e o luxo é ostentado. Porém, um carrão, uma casa bonita, não querem realmente dizer que sejas rico ou que tenhas muito dinheiro. Para além disso, achamos que tanto o governo ou alguém deve cuidar de nós e nos dar o que merecemos. Infelizmente, diferente da escola, a vida primeiro testa e depois te dá a lição. Alguns, de tanto levarem, desistem e outros aprendem a seguir em frente. E se não aprendermos as lições da vida, passaremos sempre a reclamar e pôr a culpa no emprego, no salário baixo ou no nosso chefe como problema. Ou ainda estaremos à espera de um milagre que resolva nossos problemas. Geralmente, a maioria das pessoas espera que todo mundo à sua volta mude sem que ela o faça primeiro. Porém, nós não temos controle sobre as mudanças dos outros, senão das nossas atitudes. Mas o que diferencia realmente as pessoas de mentalidade pobre e de classe média dos ricos? A resposta é que os pobres e classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para si. E por que a maioria das pessoas prefere trabalhar pelo dinheiro e não o contrário? A resposta: porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro, especialmente se o medo é a principal emoção. Medo de não pagar as contas, medo de não ser mandado embora, medo de não ter dinheiro suficiente ou medo de recomeçar. E por não querer aprender como realmente funciona o dinheiro, a maioria acha que a mudança de emprego ou a subida de cargo que realmente fará diferença nas suas finanças, pensando elas que mais dinheiro vai resolver a situação. Poucos percebem que é a educação financeira que irá resolver o problema. Ao começarmos nosso próprio negócio, forçando a nossa imaginação a identificar oportunidades de ganhar dinheiro, estamos controlando nossas finanças e não dependendo de um empregador, e a melhor parte é quando estruturamos o nosso negócio para que renda dinheiro por nós, mesmo que não estejamos fisicamente presentes. Lição 2. Alfabetização financeira. Um dos grandes desejos da juventude é poder se aposentar antes dos 40 anos para poder relaxar. Porém, aposentadoria não significa deixar de trabalhar, e sim, se não houver mudanças inesperadas, pode escolher trabalhar ou não, e mesmo assim, tanto o seu estilo de vida, bem como a sua riqueza, continuará bem. Aí já atingimos a liberdade. O problema é que nem todas estão querendo aprender. Se as pessoas estiverem preocupadas em serem flexíveis, mantiverem a sua mente aberta para aprender, estas se tornarão cada vez mais ricas ao longo do tempo. A inteligência financeira é o que resolve o problema e cria soluções que podem gerar dinheiro. Pois de que adianta riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Provérbios 17, versículo 16. A maioria das pessoas fica mais preocupada com a quantidade de dinheiro a se ganhar e se esquece que o que importa mesmo é quanto conservas e por quantas gerações isso é conservado. Então,
Se quiseres realmente ficar rico, você precisa de uma educação financeira para poder perceber a regra número 1 que todos os homens bilionários fazem e sempre fizeram. Você tem que conhecer a diferença entre ativo e passivo e passar a vida toda somente a comprar ativos. O problema é que as pessoas de mentalidade pobre e de classe média têm dificuldade em saber a diferença e passam a vida toda adquirindo passivos pensando que são ativos. Aqui está a maneira de distinguir ativos e passivos. Um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se decides comprar um carro para uso próprio, deves te preocupar com a gasolina, manutenção e outros aspectos técnicos, e isso tira dinheiro do seu bolso. Porém, se ele for usado como táxi, apesar dessas despesas ainda existirem, o próprio carro poderá suportar elas, pois trará dinheiro para ti. Lição 3. Cuide dos seus negócios. As dificuldades financeiras que a maioria dos jovens e adultos tem são muitas vezes resultado direto de se trabalhar quase toda a vida para as outras pessoas e só se apercebe que não fez quase nada quando chega próximo do fim da vida de trabalho. O nosso sistema de ensino se concentra em preparar jovens para os empregos por meio de habilidades acadêmicas. Eles estudam para tornar-se engenheiros, cientistas, policiais, etc. E essas habilidades apenas são úteis para ingressar na força de trabalho e trabalhar por dinheiro. E frequentemente você se transforma naquilo que estuda. Por exemplo, médicos trabalham em clínicas de outras pessoas, cuidando do negócio dessas pessoas e enriquecendo a mesma. As pessoas que já têm dinheiro, os ricos a longo prazo, constroem primeiro sua coluna de ativos. Então, com a renda gerada por sua coluna de ativos, compram os artigos de luxo. Em contrapartida, os de mentalidade pobre e classe média frequentemente compram itens de luxo como casas grandes, diamantes, joias, carros, diretamente com a fonte de trabalho, alguns para poder parecer ricos. Lição 4. Impostos e o poder da sociedade anônima. Para entender como tudo acontece, precisamos conhecer a história dos impostos. Os impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra o Napoleão de 1799 a 1816 e nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil entre 1861 e 1865. Porém, foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. A ideia dos impostos se tornou popular e foi aceita pela maioria, divulgando-se aos pobres e à classe média que os impostos estavam sendo criados para punir e tirar dos ricos. Quando o governo sentiu o gosto do dinheiro, seu apetite aumentou e, na realidade, acabou punindo aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e classe média. À medida que o governo cresce, mais e mais dinheiro saindo dos impostos serão necessários para sustentá-lo. Aí, os ricos, por entender o poder do dinheiro, passaram para trás os intelectuais. Como fizeram isso? Quando o imposto foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Inicialmente, as pessoas ficaram felizes. O governo se tornou uma grande fonte de dinheiro, mas o problema era a administração fiscal desses recursos. Se não conseguisse gastar a verba recebida, a pessoa encarregada se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. À medida que este ciclo de despesas públicas crescente continuava, a demanda por dinheiro aumentava. E a ideia de tire dos ricos se ajustava agora para incluir níveis de renda mais baixos, chegando agora aos que tinham votado a favor dos impostos, os pobres e de classe média. Os ricos, para escapar, eles se voltaram para a criação e proteção de seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima. Pois, com o dinheiro, vem mais poder, o que exige conhecimento certo para se mantê-lo e fazê-lo se multiplicar. Para se poder sair da corrida dos ratos rumo à independência financeira, é necessário dominar ou contratar alguém que domina essas 4 grandes áreas. Contabilidade, que Robert chama de alfabetização financeira, vital para construir um império. É a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras.
Isso permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Investimento, o que Robert chama de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Marketing, que Robert chama de ciência de oferta e demanda. Lei, uma pessoa que conhece as vantagens tributárias e a proteção oferecida por sociedades anônimas pode enriquecer muito mais rápido que alguém que é simples empregado. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Quando saímos da escola, a maioria de nós percebe que não é tanto o título ou a nota que tiramos que conta. É necessário algo mais que isso. Provavelmente conhecemos alguém que na escola era mais inteligente, porém é o que mais sofre para ter sucesso após a escola. Muitas vezes no mundo real não são os talentosos que vão em frente, mas os ousados. A maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, prefere a segurança. Então, por que se preocupar em ver esse vídeo até o final ou ainda desenvolver o seu QI financeiro? A resposta é para poder prosperar muito mais numa época em que as pessoas seguem ousadamente em frente, enquanto as que agarram-se em modos antigos ficam para trás. Ter inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Não é tanto o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes podemos imaginar para transformar um limão em milhões. E a sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. Muitas pessoas acreditam na sorte, porém são poucas que acreditam e percebem que ela é criada, do mesmo modo que o dinheiro. E se quisermos ter mais sorte e criar dinheiro em lugar de trabalhar arduamente, então inteligência financeira é muito importante. Quanto maior for a sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer bons negócios. Lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Uma recomendação dada pelo autor é que jovens procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado mais do que pelo que possam receber. Para tal, é necessário ver que habilidade se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e antes mesmo de cair na corrida dos ratos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de dar quanto de receber. Isso inclui tanto conhecimento ou mesmo em dinheiro. Abrace a ignorância por não saber estudo. É isso aí, pessoal! O livro Pai Rico, Pai Pobre é um dos clássicos de educação financeira. E se você já leu, deixe aqui nos comentários sobre o que achou do livro. E se gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva e fique informado sobre mais resumos de livros ativando as notificações. E eu vou indo, até a próxima!